Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 29. Liderança com Justiça. Texto base, Provérbios 29. Tema: Quando os justos florescem, o povo se alegra. Versículo 2. Leitura principal. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem remédio. Provérbios 29, 2 e 1. Comentário devocional. Provérbios 29 ressalta a importância da justiça na liderança e da sensibilidade à correção. Um líder justo promove paz e alegria. Um governante perverso traz opressão e tristeza. Isso é verdadeiro em qualquer nível, na casa, igreja, empresa ou nação. O versículo 1 adverte que quem endurece o coração, a repreensão acabará sofrendo consequências graves. A sabedoria bíblica nos chama à humildade para ouvir, mudar e crescer. Outros temas do capítulo incluem o cuidado com os pobres, versículo 7, o poder da disciplina no lar, versículos 15 a 17, e a necessidade de controlar as palavras, versículo 20. A confiança final deve sempre estar no Senhor, versículos 25 e 26, pois Ele é quem traz justiça de fato. Aplicação para a vida. 1. Justiça na liderança abençoa a todos. Líderes devem governar com temor e sabedoria. 2. Ouvir correção com humildade é caminho de restauração e crescimento. 3. A verdadeira justiça vem do Senhor. Confie nele acima de tudo. Oração. Senhor, levanta líderes justos e dá-me um coração sensível à tua correção. Que eu exerça influência com integridade e viva guiado pela tua justiça. Reina sobre minha vida e confio que só tu és digno de toda a autoridade. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar numa análise bem focada em Provérbios, capítulo 29. O tema é liderança com justiça. A fonte que a gente consultou, ela indica uma conexão muito forte entre como o líder age, a integridade dele e o bem-estar de todo mundo, né? O ponto de partida que essa fonte destaca é o versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Nossa missão aqui, então, é tentar entender melhor o que essa afirmação quer dizer, segundo o material que analisamos. E olha, a primeira coisa que salta aos olhos é essa ideia de um termômetro social, né? Exato. A alegria ou o sofrimento do povo como um reflexo, quase um espelho da conduta dos líderes. É quase como se fosse uma lei da física social descrita ali. Sim, o texto coloca esse contraste de um jeito muito claro, muito visual mesmo. De um lado, a liderança justa, e a fonte associa isso com alegria, paz, prosperidade para todos. Do outro lado, a liderança ímpia, que o texto liga direto com opressão, sofrimento, lamento. É bem forte. E o interessante que a análise aponta é a amplitude que o texto sugere para esse princípio. Não é só para, governo de país. A fonte argumenta que vale para qualquer lugar onde tem liderança. Em casa, na igreja, numa empresa, sabe? É bem abrangente. Essa ideia do reflexo direto é impactante. Mas o capítulo já começa com um tom bem sério, né? Aquele aviso no versículo 1. Como é que a fonte interpreta aquilo? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, essa parte, será quebrantado de repente sem remédio. Essa expressão, endurece a cerviz, o que seria? Pois é uma imagem forte. A interpretação da fonte é que se refere à pessoa teimosa, sabe? Aquela que empaca mesmo, que não aceita conselho, não aceita correção, mesmo depois de avisada várias vezes. A teimosia? Isso. E a consequência descrita é bem drástica.
uma ruína que vem de repente e pior, sem conserto, sem volta. E aí a análise levanta um ponto crucial sobre a sabedoria ali no texto, a humildade. A capacidade de ouvir, de aceitar a correção, a fonte chama isso de sensibilidade à correção. Isso é visto não só como algo bom, uma virtude, mas como essencial para evitar essa destruição toda. Entendi. A humildade como um fator de proteção, digamos assim. Mas a fonte explica por que essa teimosia levaria a algo tão final, sem remédio? Especialmente pensando na liderança que o capítulo discute? Olha, a análise sugere que essa quebra repentina seria tipo o resultado final de um caminho de escolhas erradas, de recusa em mudar o rumo, né? E no contexto da liderança, essa teimosia não prejudica só o líder. As consequências se espalham, vão minando a confiança, podem levar tudo ao colapso. Seja a família, a empresa, o que for. O sem remédio indicaria que chegou num ponto onde o estrago causado pela teimosia, pela inflexibilidade, já é irreparável, na visão do texto. Faz sentido essa ligação, a teimosia do líder afetando todo mundo. Além dessa dinâmica líder-povo e da importância de aceitar correção, a fonte mostra outros aspectos dessa conduta justa no capítulo? Ou fica mais nesses pontos? Não. A análise mostra que o texto abre mais o leque. Mesmo que brevemente, ele conecta a justiça do líder com atitudes bem práticas do dia a dia. Por exemplo, o versículo 7, que fala que o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. A fonte interpreta isso como um sinal de caráter, sabe? A justiça aparece na atenção real aos mais vulneráveis. Interessante. Não é só discurso? Exato. E tem mais. Os versículos 15 a 17, que falam de disciplina, de instrução em casa, a fonte vê isso como parte de construir um ambiente justo desde o começo, desde a base. Até o versículo 20, sobre ter cuidado para não falar sem pensar, sabe? Falar rápido demais. Isso também entra nessa visão maior de uma conduta íntegra. Não são coisas soltas, mas partes da mesma ideia de justiça. Entendi. Então, para a fonte, a justiça na liderança não é só sobre as grandes decisões políticas ou estratégicas, ela se mostra também em como se trata quem precisa, como se educa, como se fala. Precisamente, e tem um ponto crucial que a análise amarra no final, com os versículos 25 e 26. Eles são vistos como a base de tudo isso. O texto diz ali: temer o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E também, muitos buscam o favor do governante, mas o direito de cada um vem do Senhor. A dimensão da confiança, né? E isso, a interpretação aqui é que por mais importante que a justiça humana seja, a fonte última mesmo de segurança, de direito, de justiça de verdade, na visão de Provérbios, está além da gente. Aponta para a confiança no divino. Ok. Vamos tentar então, juntar as peças. Se a gente fosse resumir as mensagens principais que essa análise de Provérbios 29 nos trouxe, quais seriam os pontos-chave? Aquilo que a fonte realmente martela. Bom, ele destacaria uns 4 pontos principais. Primeiro, essa ideia forte de que a qualidade da liderança, se é justa ou não, funciona como um espelho mesmo, reflete direto no bem-estar, no ânimo do povo. Certo. O espelho social. Anotado. Qual o segundo? Segundo, a ênfase enorme na humildade, nessa sensibilidade à correção. É vital para evitar ruína, tanto pessoal quanto para quem está em volta, né? Lembra do aviso lá do versículo 1? É bem sério. Verdade, a humildade para não quebrar. E o terceiro? Terceiro, aquela visão de que justiça não é só uma ideia na cabeça. Ela se mostra em ações concretas. Cuidar dos pobres, educar bem, ter prudência ao falar. Como a gente viu nos versículos 7, 15 a 17 e 20. As ações áticas da justiça, ok. E o último ponto? E por último, essa perspectiva que aparece nos versos finais, que a confiança de verdade, a fonte última da justiça, está em Deus, acima de qualquer instância humana. É onde a segurança reside, segundo o texto. Perfeito, bem resumido. E para a gente fechar, fica uma provocação para quem nos ouve, baseada nisso tudo que a fonte analisou. Como é que essa ideia antiga lá de Provérbios, de que a justiça do líder mexe tão diretamente com a alegria ou sofrimento do povo, como isso conversa, ou talvez até entra em conflito com o que a gente pensa e vive hoje, sobre governo, sobre influência, sobre responsabilidade, em todos os níveis, né? Fica aí a reflexão.